O que eles encontraram dentro de um carvalho de 300 anos reescreveria a história. Uma descoberta tão profunda, tão impossível, que nem mesmo cientistas conseguiram explicá-la. E tudo começou com um guarda florestal que notou algo que não deveria estar lá. Antes de revelarmos o que estava escondido dentro daquela árvore ancestral, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário abaixo, dizendo de onde você está assistindo. Agora, vamos começar esta jornada incrível. Emma Whitfield tinha 47 anos e havia passado os últimos 23 anos percorrendo as mesmas trilhas. Ela era guarda florestal na Floresta Nacional de Allegheny, uma vasta área selvagem de árvores antigas e vales esquecidos no noroeste da Pensilvânia. A maioria dos dias era previsível. Ela verificava as trilhas em busca de danos, documentava a vida selvagem, removia galhos caídos, ocasionalmente, ajudava caminhantes perdidos a encontrar o caminho de volta à civilização. Emma gostava da previsibilidade. Depois que seu marido morreu, 5 anos atrás, a floresta se tornou seu santuário. As árvores não faziam perguntas. O silêncio não exigia conversa. Ali, entre os carvalhos e pinheiros, ela podia respirar. Era início de outubro, quando tudo mudou. O ar da manhã trazia a mordida cortante do inverno que se aproximava. A geada se agarrava à vegetação rasteira, brilhando na fraca luz do sol que filtrava pela copa das árvores. A respiração de Emma formava pequenas nuvens, enquanto ela caminhava pela trilha da fronteira norte, suas botas rangendo sobre as folhas caídas. Ela já havia percorrido esse caminho centenas de vezes. Ele conhecia cada ponto de referência. O bordo retorcido que parecia uma dançarina. A pedra com a forma de um urso adormecido. E o carvalho avô, um enorme carvalho branco que os guardas florestais estimaram ter mais de 300 anos. O carvalho avô erguia-se numa pequena clareira, seu tronco tão largo que 3 pessoas não conseguiam abraçá-lo. Seus galhos se estendiam como arcos de catedral, criando um espaço que parecia sagrado. Emma sempre parava ali, pressionando a mão contra a casca áspera, sentindo-se conectada a algo antigo e duradouro. Mas esta manhã, algo estava diferente. Emma aproximou-se do carvalho e parou. Ali, a cerca de 2 metros de altura no tronco, uma protuberância sobressaía da casca. Não era grande, talvez do tamanho de um prato de jantar, mas era nítida. Anti-natural. Ela estivera aqui apenas 2 semanas atrás. O volume não existia naquela época. Emma circulou a árvore lentamente, estudando-a de diferentes ângulos. A protuberância era lisa, quase perfeitamente redonda, projetando-se para fora debaixo da casca como se algo estivesse tentando escapar de dentro da árvore. Às vezes, as árvores desenvolviam protuberâncias, crescimentos anormais causados por ferimentos ou doenças. Emma tinha visto dezenas delas ao longo dos anos, mas as protuberâncias cresciam lentamente, ao longo de décadas. Não apareciam em 2 semanas. Ela estendeu a mão e tocou a protuberância. A casca estava quente sob sua mão enluvada. Mais quente que o resto da árvore. Mais quente do que deveria estar em uma manhã fria de outubro. Emma tirou a luva e tocou-a novamente com a pele nua. Definitivamente quente. Quase à temperatura corporal. Seu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não era natural. Havia algo dentro da árvore. Algo que gerava calor. Ela pegou o celular, tirou várias fotos e depois ligou para o posto dos guardas florestais. Oi, Marcus. É a Emma. Estou no Carvalho Avô, na trilha norte. Preciso que você venha ver uma coisa. O que é? Não tenho certeza. Mas é estranho. Muito estranho. Marcus Shen chegou 40 minutos depois, subindo a trilha com seu ritmo acelerado característico. Ele era mais jovem que Emma, 32 anos, enérgico, formado em engenharia florestal e com um entusiasmo que Emma achava ao mesmo tempo cativante e exaustivo. Mostre-me, disse ele. Emma apontou para o volume. A expressão de Marcus mudou de curiosidade para confusão. Isso não estava lá na semana passada, disse ele. Eu sei. Ele tocou com cuidado e depois retirou a mão bruscamente. Está quente. Eu sei. Eles permaneceram em silêncio,
encarando a coisa impossível diante deles. Poderia ser um animal, sugeriu Marcos. Talvez algo tenha se enterrado em uma cavidade e esteja hibernando. Em 2 semanas. E gerando calor sufficient para aquecer a casca. Marcos tirou uma câmera termográfica da mochila, equipamento padrão para procurar excursionistas perdidos em clima frio. Ele apontou a câmera para a árvore. A tela mostrava o tronco em tons de azul e verde, frio. Mas a protuberância brilhava em amarelo e laranja. O que quer que estivesse dentro era significativamente mais quente do que o ambiente ao redor. Precisamos chamar a atenção para isso, disse Marcos em voz baixa. Em 3 horas, a clareira havia se transformado. Dra. Sarah Oconvo, dendrocronologista da Penn State, chegou com 2 alunos de pós-graduação e equipamentos que pareciam de hospital. Dr. James Haley, biólogo da universidade, instalou sensores e câmeras ao redor da árvore. Emma observava-os trabalhar, sentindo uma estranha necessidade de proteger o carvalho-avô. Eram cientistas, profissionais que sabiam o que estavam fazendo. Mas aquela era a floresta dela, a árvore dela. O Dr. Oconvo passou um radar de penetração no solo sobre o tronco, estudando a tela com intensa concentração. Os alunos coletaram amostras de diferentes partes da árvore, extraindo cilindros longos e finos de madeira. Os anéis de crescimento são consistentes com nossa estimativa de idade, anunciou o Dr. Oconvo. 312 anos, mais ou menos. Mas veja só isso. Ela mostrou a imagem do radar para Emma e Marcos. Dentro do porta-malas, onde a protuberância se projetava, a tela mostrava um vazio. Um espaço oco, aproximadamente esférico, com cerca de 45 centímetros de diâmetro. Há algo ali dentro, disse o Dr. Oconvo. Algo sólido. Não é madeira. A densidade está errada. Está refletindo o radar de uma forma que o material orgânico não refletiria. Metal? Perguntou Marcos. Talvez. Ou pedra. Ela parou de falar, balançando a cabeça. Não sei. Nunca vi leituras assim. O Dr. Haley aproximou-se com seu próprio equipamento. A temperatura dentro da cavidade é de aproximadamente 94 graus Fahrenheit. Essa temperatura é constante, sem flutuações. Seja o que for que esteja gerando calor, tem feito isso de forma consistente. Por quanto tempo? Perguntou Emma. Desconhecido. Mas a árvore cresceu ao redor dele. Isso leva anos. Décadas, até. Este objeto está dentro do carvalho há muito tempo. Emma sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar de outubro. Então algo foi colocado dentro desta árvore. Deliberadamente. Parece que sim. Os cientistas trocaram olhares. O Dr. Oconvo foi o primeiro a falar. Precisamos abri-lo. O estômago de Emma se contraiu. Cortar a árvore. É a única maneira de saber o que há lá dentro. E, dadas as leituras anómalas, isso pode ser significativo. Historicamente, scientificamente. A árvore tem mais de 300 anos, protestou Emma. Corta-la. Teremos cuidado. Usaremos precisão cirúrgica. O carvalho-avô é forte. Ele sobreviverá a uma pequena incisão. Emma olhou para os galhos enormes que se estendiam acima deles. A árvore estava lá há mais de 3 séculos. Ela havia resistido a tempestades, secas e invernos rigorosos. Estava ali antes mesmo da existência dos Estados Unidos, e havia observado a floresta crescer e se transformar ao seu redor. E agora eles iriam abri-lo. Faça isso, disse Emma em voz baixa, mas com cuidado. Com respeito. O Dr. Oconvo assentiu com a cabeça. Claro. Eles trouxeram um especialista, um cirurgião de árvores de Pittsburgh que trabalhava com árvores históricas. Ele chegou quando o sol começava a se pôr no horizonte, trazendo equipamentos que pareciam de uma sala de cirurgia. O cirurgião, um senhor chamado Peter Allovey, examinou a protuberância com delicadeza. Vou fazer uma pequena abertura, disse ele. Apenas o suficiente para ver o que tem dentro. Vamos remover o objeto e depois tratar a ferida. A árvore deve cicatrizar, sem problemas. Emma, Marcos e os cientistas formaram um semicírculo enquanto Peter preparava suas ferramentas.
A clareira parecia carregada de energia, eletrizante, de expectativa. Peter posicionou uma pequena serra cirúrgica contra a casca, logo acima da protuberância. Pronto? Perguntou ele. Todos assentiram com a cabeça. A serra ganhou vida com um zumbido. Poeira de madeira começou a cair como neve. O corte foi preciso, cirúrgico. Peter trabalhou devagar, com cuidado, fazendo uma incisão retangular de cerca de 20 centímetros de diâmetro. A serra cortou a casca externa, depois a casca interna e, por fim, o alborno. O calor emanava da abertura. Peter largou a serra e usou um pequeno formão para levantar a seção de madeira. Ela se soltou facilmente, revelando a cavidade oca por baixo. E ali, aninhado no coração do antigo carvalho, havia algo impossível. Uma esfera, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, perfeitamente lisa, feita de um material que parecia latão polido, mas que mudava de cor com a luz fraca, de dourado para cobre, para bronze e para algo quase líquido. Pulsava com um brilho suave e rítmico, como uma batida de coração, como algo vivo. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Emma sentiu lágrimas escorrendo pelas bochechas sem saber por quê. Peter enfiou a mão na cavidade com luva e ergueu delicadamente a esfera. Ela se soltou com facilidade, como se a árvore estivesse pronta para libertá-la. A madeira ao redor era lisa, crescida em torno da esfera ao longo de décadas, aconchegando-a como um precioso segredo. A esfera estava quente nas mãos de Peter. O brilho intensificou-se ligeiramente ao seu toque. Depois voltou à sua pulsação suave. O que? Marcus Cicero. O que é isso? O Dr. Haley aproximou-se lentamente, com as mãos trêmulas enquanto retirava vários dispositivos de escaneamento. Passou-o sobre a superfície da esfera, sua expressão oscilando entre confusão, choque e algo próximo ao deslumbramento. Não está registrando nada, disse ele. Nenhum dos meus equipamentos está me dando leituras. É como se não fosse feito de nada que eu consiga identificar. Dr. Oconvo cuidadosamente removeu a esfera das mãos de Peter, girando-a lentamente. A superfície era perfeita, sem marcas ou emendas. Mesmo assim, de alguma forma, parecia intencional. Artisanal. O calor, murmurou ela, vem de dentro, mas não há fonte de energia, nem bateria, nem combustível. Só calor contínuo e luz. Emma deu um passo à frente. Posso? Dr. Oconvo assentiu, transferindo cuidadosamente a esfera para as mãos de Emma. No instante em que a pele nua de Emma tocou a superfície, tudo mudou. O brilho se intensificou, inundando a clareira com luz dourada. E na mente de Emma, não em seus ouvidos, mas mais profundamente, em alguma parte de sua consciência que ela nem sabia que existia, uma voz falou. Não exatamente palavras, mas como saber. Compreender algo que desabrochou por completo. Deixamos isto para você, para quando você estivesse pronto. Uma semente de possibilidade. Um presente daqueles que trilharam este caminho antes de você. Emma deu um suspiro de espanto. A esfera pulsou mais uma vez, intensamente, e depois voltou ao seu ritmo suave. Vocês. Ela olhou em volta para os outros. Vocês ouviram isso? Eles a encararam, perplexos. Ouvir o quê? Perguntou Marcos. Emma olhou para a esfera em suas mãos. Nada. Nada. Mas ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Isso não era de nenhuma civilização humana. Era mais antigo. Outro. Uma mensagem deixada no coração de uma árvore, à espera do momento certo para ser encontrada. Na manhã seguinte, a clareira estava cercada por agentes federais. A descoberta percorreu diversos canais, da universidade a autoridades estaduais e, por fim, a agências federais. Ao amanhecer, SUVs pretas se alinhavam na estrada florestal e pessoas de terno e gravata invadiam o local. Emma estava ao lado de Marcos, observando enquanto a esfera era colocada em uma unidade de contenção especializada. Embora contenção parecesse um termo ridículo, a esfera não era perigosa. Era um presente. S.R.A. Whitfield. Uma mulher se aproximou,
mostrando credenciais. FBI. Division Special. Emma nunca tinha ouvido falar disso. Sou o agente Morrison. Preciso perguntar sobre sua experiência com o objeto ontem. Você disse que ouviu alguma coisa. Emma passou a noite decidindo o que dizer. A verdade parecia uma loucura. Mas mentir parecia errado. Senti algo, disse ela com cautela. Como compreensão. Não palavras. Apenas saber. Saber o quê? Que estava destinado a ser encontrado. Que foi deixado aqui intencionalmente. Há muito tempo. A expressão do agente Morrison não mudou. Por quem? Não sei. Mas isso era mentira. Ela sabia, sim. Não especificamente, não de uma forma que pudesse explicar. Mas o conhecimento residia em seu peito, quente e certo como a própria esfera. Os visitantes, os viajantes, aqueles que percorreram esta terra muito antes de os humanos construírem cidades e nações, deixaram marcas, sementes, presentes para o dia em que a humanidade estivesse pronta para entender. Ao longo da semana seguinte, surgiram mais descobertas. A datação por carbono da madeira ao redor da cavidade da esfera mostrou que ela havia sido colocada dentro da árvore há aproximadamente 270 anos, por volta de 1753. Mas a própria esfera se recusava a ser analisada. Todos os testes foram inconclusivos. Ela não era feita de nenhum elemento ou liga conhecida. Gerava calor por nenhum processo identificável. Não deveria existir. Mas aconteceu. Os historiadores pesquisaram registros, procurando por qualquer menção a objetos estranhos ou eventos incomuns na região durante a década de 1750. E encontraram algo. Um registro no diário de um caçador francês, datado de outubro de 1753, descrevia o encontro com um grupo de nativos diferentes de todos que eu já havia conhecido na floresta. O registro estava fragmentado, danificado pela água, mas certas frases permaneceram legíveis. Colocou algo dentro do grande carvalho. Não falou em nenhuma língua, mas eu entendi. Disse que o encontraríamos quando chegasse a hora certa. Não devemos pegá-lo. Não devemos procurá-lo. Ele se revelará. O diário havia sido descartado como delírios febris ou exageros. Agora, foi reexaminado com um novo rigor. Emma foi entrevistada dezenas de vezes. Ela contou o que sentiu, o que soube naquele momento de contato. A maioria dos entrevistadores a olhou com ceticismo. Alguns a olharam com algo mais. Reconhecimento. Como se também entendessem que algumas verdades não podem ser medidas ou quantificadas. A esfera foi levada para uma instalação segura para estudo. Emma não sabia onde. Prometeram mantê-la informada. Ela não acreditou neles. Mas um mês após a descoberta, ela recebeu uma visita em seu pequeno posto de guarda florestal. Dr. Oconvo, com aparência cansada, mas animado. Emma, achei que você deveria saber. Eles encontraram outras pessoas. O coração de Emma disparou. Outros? Mais 3. Uma em uma sequoia na Califórnia. Uma em um carvalho na Inglaterra. Uma em um baobá na Tanzânia. Todas com aproximadamente a mesma idade. Todas de Randall Keller e Luz. Todas instaladas dentro de árvores há 200 ou 300 anos. O que isso significa? Ainda não sabemos. Mas Emma. Dr. Oconvo inclinou-se para a frente. As árvores. Todas estão em locais que se tornaram críticos. Pontos críticos de biodiversidade. Lugares onde os ecossistemas convergem. O carvalho-avô está na confluência de 3 sistemas de bacias hidrográficas. A sequoia tem vista para um santuário marinho. O baobá fica na orla do Serengeti. É como se alguém estivesse demarcando lugares importantes, concluiu Emma. Preservando-os. Zelando por eles. Sim. E agora nós os encontramos. Agora nós sabemos. Emma olhou pela janela para a floresta que se estendia infinitamente à sua frente. O que acontece agora? Agora, sorriu o Dr. Okonkwo. Agora começamos a prestar atenção. A prestar atenção de verdade. Ao que a Terra está tentando nos dizer. Ao que temos ignorado. Emma retornou ao carvalho-avô em uma fria manhã de novembro.
A abertura no tronco havia sido tratada e selada com um composto especial que ajudaria a árvore a cicatrizar. Novos brotos já começavam a surgir ao redor das bordas. Com o tempo, a ferida se fecharia completamente, deixando apenas uma leve cicatriz. Ela pressionou a mão contra a casca da árvore. Obrigada, ela sussurrou. Por mantê-lo em segurança. Por saber a hora de deixá-lo ir. A floresta estava silenciosa ao seu redor, mas agora parecia diferente. Não vazia, mas plena. Observando, esperando. A vida de Emma havia mudado de maneiras grandes e pequenas. Ela havia recebido propostas de emprego em instituições de pesquisa, oportunidades para viajar a outros locais onde esferas haviam sido encontradas. Recusou todas. Seu lugar era aqui, nesta floresta, percorrendo estas trilhas. Mas agora ela caminhava de forma diferente. Seu olhar era diferente. Ela via a floresta não apenas como uma coleção de árvores e animais selvagens, mas como uma inteligência viva, detentora de segredos e verdades que a humanidade estava apenas começando a compreender. Sua filha, com quem mal havia falado desde a morte do marido, ligou depois de ver a cobertura jornalística da descoberta. Elas conversaram por horas, diminuindo a distância que o luto havia criado entre elas. Mãe, disse a filha, o que você encontrou é incrível. Você é incrível. Acabei de notar algo que já estava lá, respondeu Emma. É isso que faz a diferença. Você prestou atenção. Você se importou o suficiente para olhar. Emma havia iniciado um programa para escolas locais, levando crianças para a floresta, ensinando-as a observar, a se maravilhar, a respeitar a sabedoria ancestral contida na casca, na raiz e na folha. As crianças ouviam com os olhos arregalados enquanto ela lhes contava sobre o carvalho-avô, sobre a esfera, sobre a possibilidade de a floresta guardar mais segredos à espera de serem descobertos. Tem mais? Perguntou um menino pequeno certa tarde. Mais esferas? Talvez, disse Emma. Ou talvez presentes diferentes. Mensagens diferentes. O importante é prestar atenção. Estar pronto para ver o que está sendo mostrado a você. A investigação federal prosseguiu. Mais esferas foram encontradas, 7 no total, espalhadas pelo globo, cada uma escondida em uma árvore ancestral, cada uma gerando seu calor e luz inexplicáveis. Os cientistas permaneciam perplexos. As teorias variavam de artefatos alienígenas a cápsulas do tempo de uma civilização perdida, até algo completamente diferente. Um fenômeno tão fora da experiência humana que a linguagem não conseguia descrevê-lo. Mas Emma não precisava de descrições nem explicações. Ela sabia o que sentirá naquele momento de contato. Sabia o que a esfera representava. Esperança, conexão, a compreensão de que a humanidade não estava sozinha, nunca esteve sozinha, e que a própria Terra estava repleta de mistérios à espera de pessoas prontas para recebê-los. 6 meses após a descoberta, um memorial foi inaugurado no Carvalho-avô. Não para a esfera, que ainda estava sendo estudada, ainda desafiando explicações, mas para a própria árvore. Uma placa foi afixada em uma pedra próxima. O avô Carvalho. Guardião. Guardião dos segredos. Mestreda Maravilha. Que possamos aprender a ouvir tão bem quanto esta árvore ouviu. Que possamos aprender a proteger tão bem quanto esta árvore protegeu. Que possamos aprender a esperar o momento certo, assim como esta árvore esperou. No dia da inauguração da placa, Emma estava diante dela, cercada por guardas florestais, cientistas, moradores locais e imprensa. Quando lhe pediram a palavra, ela deu um passo à frente, com a voz firme. Esta árvore está aqui há mais de 300 anos, disse ela. Testemunhou o nascimento da nossa nação. Abrigou inúmeras criaturas. Resistiu a tempestades, seca e à invasão humana. E durante todo esse tempo, guardou um segredo. Não porque quisesse nos esconder dele, mas porque estava à espera. À espera de que estivéssemos prontos. À espera de que alguém notasse. À espera do momento em que finalmente prestaríamos atenção ao que a Terra tem tentado nos dizer o tempo todo. Ela colocou a mão na casca áspera. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua doação.
Estamos ouvindo agora. As esferas continuam sendo um mistério. Os cientistas continuam suas investigações, mas as respostas permanecem evasivas. Os objetos desafiam todas as tentativas de análise, gerando calor e luz por meio de um processo que a ciência moderna não consegue explicar. Eles existem em um espaço entre o conhecido e o desconhecido, entre o que entendemos e o que ainda temos por descobrir. Mas talvez seja exatamente esse o objetivo. Talvez a mensagem não esteja nas esferas em si, mas na jornada para encontrá-las, no ato de perceber, na coragem de investigar algo estranho e desconhecido, na disposição de aceitar que o universo guarda maravilhas que ainda não conseguimos entender. Emma Whitfield continua seu trabalho como guarda florestal, percorrendo as mesmas trilhas, verificando os mesmos pontos de referência. Mas tudo mudou. Ela se move pela floresta agora com reverência, com consciência, sabendo que sob a casca das árvores, as pedras e o solo, segredos aguardam. Mensagens do passado, presentes daqueles que vieram antes, verdades que se revelarão no momento certo. O carvalho avô permanece forte, sua ferida cicatrizando, seus galhos se espalhando amplamente. Ele revelou seu segredo, mas continua sendo um guardião, zelando pela floresta, paciente como sempre. E às vezes, em manhãs tranquilas, quando a neblina paira baixa e a floresta está silenciosa, Emma fica sob aqueles galhos ancestrais e sente a pulsação de algo vasto e incompreensível. Ela se sente conectada à árvore, à terra, ao mistério que nos cerca a todos. Vivemos num mundo de maravilhas. Elas estão escondidas em carvalhos ancestrais, oceanos profundos e estrelas distantes. Estão à espera nos lugares que não exploramos, nas perguntas que não fizemos, no silêncio entre o que sabemos e o que ainda temos por descobrir. Tudo o que precisamos fazer é perceber. Tudo o que precisamos fazer é nos importar o suficiente para investigar. Tudo o que precisamos fazer é estar preparados para nos maravilhar. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que a maravilha ainda existe neste mundo. Deixe um comentário abaixo contando sobre uma vez em que você descobriu algo inesperado, algo que mudou a sua perspectiva sobre o mundo. Porque a Terra está repleta de segredos, e cada um deles aguarda alguém suficientemente corajoso, curioso e paciente para os descobrir. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Obrigado por ouvirem. Obrigado por estarem prontos para se maravilhar.